Claro que existem questões com um enunciado complicado, mas que se você for resolvendo com calma, você vai entendendo os bizus que a questão quer, tá certo? Inclusive, é o que diz nessa questão 160 que caiu no Enem de 2020. Ela é uma questão simples, o seu assunto é regra de 3, porém, a sua interpretação pesa um pouquinho, e aí talvez fique complicado. Mas vamos resolver juntos e você vai entender perfeitamente como ela é feita. Observe, o motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Lembre-se, quando aparecer valores, você sempre marca. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. E pelo tanque da moto, o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Ó. O tanque da moto dele tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto que fica disponível para o reabastecimento fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio, ele vai partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida, no posto Estrela, e outra na volta, no mesmo posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também o combustível suficiente para se deslocar 200 km do seu destino. O comando da questão diz o seguinte: a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... E aí tem as alternativas. Primeira coisa que vamos fazer vai ser construir um caminho, tá certo? Para que fique ilustrativo. Por exemplo, esse ponto aqui, vou chamar de ponto A, representa a casa dele. E ele vai até o ponto B, que aqui vai ser a chegada na cidade, tá certo? Que ó, esse destino é de 500 km, ou seja, esse pedaço todinho aqui vale 500, tá certo? Pronto, 500. Daí, ele diz o seguinte, que a sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. Vamos colocar essa informação aqui em cima, porque pode ser que seja importante. 5 litros, ele roda 100 km. Se você for fazer uma regrinha de 3, mas aqui eu vou fazer direto, você pode fazer uma regra de 3 envolvendo a quantidade de quilômetros por litro. Mas aqui ó, é só você dividir 100 dividido pela quantidade de litros. Então, ó, 1 litro ele vai gastar 20 km. Ou seja, sua moto faz 20 km por litro, tá certo? Pronto, vamos deixar assim, essa informação guardada que ela provavelmente vai ser importante. E o tanque da sua moto, ó, tá vendo que eu estou organizando a minha questão, a minha resolução na ordem que eu marquei, tá certo? Falamos da distância, falamos da gasolina, agora diz que a moto dele tem uma capacidade de 22 litros, tá certo? Pronto, vamos deixar aqui, ó, 22 litros capacidade do tanque dele. Vamos deixar, pode ser que ela seja importante daqui a pouco. Pelo mapa, observou que o trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento fica a 80 km do seu destino. Ou seja, o posto Estrela está a 80 km do seu destino, que eu vou chamar de P. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, equivale a 80 km. Então, significa que esse pedaço aqui agora, deixa eu reescrever que fica melhor. Esse pedaço novo de A até P vale quanto? Aqui então só pode valer 420. Ou seja, ele percorreu 420 quilômetros da sua casa até o posto, tá certo? Então devemos pensar na primeira coisa, quantos litros ele gastou.
da casa dele até o posto. Por quê? Porque foi quando ele abasteceu a primeira vez. Vamos lá pensar na seguinte questão então. Deixa eu apagar essa informação aqui de baixo para sobrar um pouco de espaço. E a primeira relação que vamos fazer vai ser a seguinte. Sabemos que com 1 litro ele gasta 20 km. Ele faz 20 km com 1 litro. E se for 420 km? Quanto ele vai fazer com 1 litro, tá certo? Vamos lá pensar sobre isso. Uma regrinha de 3 básica, tá certo? Vai ser 420 igual a 20x. X vai ser igual a 420 sobre 20. Corta 0. X vai ser igual a 21. Ou seja, ele gastou da casa dele até o posto, até o primeiro posto, 21 litros, ou seja, aqui ó, 21 litros, tá certo? Então, ele chegou no posto com quantos litros? Ele chegou no posto com 1 litro. Eita, isso aqui é importante, 1 litro, tá certo? Então, ó, ele tá no posto, ele chegou no posto com 1 litro, já chegou na rapa. Então, o que nós devemos pensar agora é a quantidade de litros que ele deve colocar para que ele vá na cidade, depois ele percorra os 200 quilômetros da cidade, volte do posto e reabasteça, tá certo? Vamos ver como é que vai ser esse trajeto, tá certo? Ele chegou no P com 1 litro, então ó, observe o final da questão. Ó. Aqui já fizemos, ok? Ó, ele pretende fazer 2 paradas, tudo certo, tudo ok? Lembrando que por que nós relacionamos o 21? Porque diz que o tanque, ele saiu de casa com o tanque cheio, tá certo? Então, ó, vai realizar 2 paradas, ok? E ao final da questão diz o seguinte, o final da questão é aqui, ó. Fala que no reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para deslocar 200 km no seu destino. Ou seja, depois que ele saiu de P, ele percorreu 80 km até chegar na cidade. Depois, dentro da cidade, ele percorreu 200 quilômetros. E aí voltou para o posto. Por quê? Porque ele andou 80 quilômetros até chegar à cidade. Na cidade ele rodou 200 quilômetros. Depois ele teve que voltar para o posto. Ou seja, ele já fez 80 quilômetros. Então, ó, qual foi essa distância percorrida? Então, ó, ele saiu de P, 80 quilômetros até chegar de P até B. Chegou em B, percorreu 200 quilômetros dentro de B. Depois voltou, né? Então ele andou mais 80 quilômetros até chegar no posto novamente. E aí reabasteceu de novo e voltou. Então vai ser 80 mais 200 mais 80, isso aqui vai dar 360. Ou seja, 360 quilômetros que ele andou depois que ele abasteceu a primeira vez. E agora é só outra regrinha de 3. Qual é essa regra de 3? Do mesmo jeito, ó. Porque nós devemos saber o quê? Quantos litros ele gastou nessa viagem de 360 km, que foi depois que passou pelo posto. 1 litro equivale a 20 km, né? Gastos. Então, quantos litros ele gastou com 360 km? Outra regrinha de 3. Isso aqui vai ser 1 sobre x igual a 20 sobre 360. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu já vou simplificar logo, ó, 0 com 0, nada. Então aqui nós vamos ter 2x, isso aqui vai ficar 36 sobre 2, fazendo direto vai dar 18. Ou seja, 18 litros foi o que ele gastou para fazer esse trajeto todo, tá certo? Esse trajeto da saída do posto, depois andou a cidade toda e voltou. Mas, observe, 18, né? Ok, 18 tem aqui, ó. Opa, marca a letra D, 18. Aí você cai na pegadinha. Que pegadinha? Porque diz o seguinte, a quantidade mínima de combustível
que ele reabasteceu no posto Estrela, na viagem de ida. Nós achamos esse 18, que é o quê? Que é a quantidade de litros necessária para ele percorrer essa distância voltando, de P até a cidade, 200 e voltou, ou seja, 360. Ele gasta 18 litros, mas só que ele chegou no posto com 1 litro da viagem anterior. Ele chegou no posto com 1 litro. Então, ele abasteceu quanto para que ele pudesse fazer essa viagem toda? Ele abasteceu 17, porque 18 é a quantidade que gasta nessa viagem, menos o 1 litro que já tinha anteriormente. Então, 18 menos 1, 17 litros foi o quanto ele abasteceu na viagem de ida, para que ele pudesse retornar e abastecer novamente no posto Estrela e voltar para sua casa. Então, letra C, 17. Perceba que essa questão ela vai e vem toda hora. E aí, por isso que é importante você analisar ela com um pouquinho de calma, que você vai desenrolar ela tranquilamente, tá certo? Se você gostou, compartilhe, mande para seu amigo, deixe sugestão lá embaixo. Se você acha que existe um método mais fácil, você fala também. Nós vamos adquirir aí, fazemos um novo vídeo. Se inscreva-se, isso aí vai ajudar nós abundantemente. Muito bonita essa palavra. Siga a gente no Instagram, até a próxima e tchau, com o que vocês falam. Tchau.